meu nome é Edicleia Barbosa, estou na 8ª fase de pedagogia, tendo como professor Eugênia Pitas Martini e a disciplina Estágio Supervisionado 2. O meu projeto é sobre meios de comunicação, então vou contar um pouco sobre a história desses meios de comunicação, a sua evolução até os dias atuais. Então, falaremos sobre a evolução dos meios de comunicação e a sua importância em nossas vidas. Passei um vídeo onde relato os mais diversos meios de comunicação do século de antigamente até os dias atuais, os meios de comunicação. Então, a arte rupestre, 40 mil anos antes de Cristo. A arte rupestre é o nome dado às gravuras presentes em grutas, pedras e cavernas, aonde o homem expunha principalmente suas caçadas e conquistas. Essa maneira de se comunicar é uma forma de manifestação simbólica, mas também um modo de assegurar a sobrevivência das futuras gerações. Essas gravuras e escritas eram feitas com pedras e barros. Essas figuras se encontram principalmente na região da França, Espanha e Europa Ocidental, já que esta sempre foi uma zona bastante rica em termos de abundância de alimento. Em Portugal, os locais que oferecem maior destaque são a Gruta do Escurral, do Alentejo e as gravuras ao ar livre no Vale do Cor. O papiro, 2.500 anos antes de Cristo. Após a invenção da escrita, os egípcios desenvolveram a técnica de produzir folhas de papiro. A partir da planta de papiro, a folha de papiro é obtida utilizando a parte interna, branca e porosa do caule do papiro. As folhas eram utilizadas com o intuito de manter um registro permanente de informações a reter para futuras gerações. Também tivemos o correio, 2.400 anos antes de Cristo. O correio é um meio de comunicação que começou ainda no Antigo Egito por permitir aos faraós o envio de cartas ou documentos por toda a extensão do seu próprio império. Essas cartas eram expedidas pelos seus mensageiros, que realizavam diariamente dezenas de quilômetros de modo a permitir a entrega ao destinatário, sem muita demora. Hoje em dia, com o apoio de gigantescas frotas de navios e aviões, o envio de cartas, documentos ou qualquer outro tipo de mercadoria são enviados por todo o mundo, em uma velocidade impressionante. Também tivemos o telégrafo, que é consistente em um instrumento criado com o objetivo de transmitir mensagens a longas distâncias. Esta foi uma forma utilizada para transmitir a outras povoações, terras ou vitórias numa batalha ou a declaração de guerra a uma delas, por exemplo. O telégrafo de tochas, 1.300 anos antes de Cristo, tinha como principal objetivo o envio de mensagens codificadas por emissão de luz proveniente de tochas. Foi utilizado pela primeira vez para a transmissão aos povos circundantes, que Troia tinha sido derrotado pelo povo espartano em meados do século 1.300 anos antes de Cristo. Também tivemos o telégrafo de tambores, 529 anos antes de Cristo. Era utilizado principalmente para o envio de mensagens. Utilizando tambores, estes tinham uma caixa de ressonância que permitia propagar o som a longas distâncias,
Este meio de comunicação é utilizado para a transmissão de mensagens codificadas entre povoações vizinhas. Também tivemos o telégrafo de fumo, 150 anos depois de Cristo. Tinha como objetivo primordial a transmissão de mensagens utilizando sinais de fumo. Essas informações, depois de recebida pelo destinatário, é interpretada e descodificada para posterior leitura e análise. Esse foi um dos meios mais utilizados no século XX pelo povo romano, para transmitir mensagens entre o seu gigantesco império. O jornal no século XVII. Então, o jornal também teve um papel importantíssimo na era da comunicação. O jornal é uma publicação que contém notícias e artigos. Normalmente é um papel de custo relativamente baixo, embora no ano 713 tenha sido publicado impresso e manuscrito em Pequim, que dava os primeiros passos numa indústria de tanto sucesso, nos anos de vitórias. O jornal se tornou comum no século XVII. Hoje em dia, a venda e a impressão de jornais atinge diariamente novos públicos devido ao forte impacto de indústrias emergentes como a televisão e a internet. Também temos o telégrafo elétrico, que foi criado no século XIX. Foi inventado por Samuel Morse, célebre inventor e pintor no século XIX, pelo trabalho no campo das telecomunicações. Samuel Morse, inventor do código Morse, criou este código de modo a permitir o envio de mensagens codificadas a longas distâncias, utilizando apenas som. A descoberta deste meio de comunicação permitiu um vislumbre esperançoso no futuro das telecomunicações. Este instrumento ainda hoje é utilizado em navios submarinos e aviões. Então agora começaremos a falar sobre a criação do rádio, televisão, computador e internet. A criação do rádio foi no século XIX, que foi atribuída a Nikola Tesla, que no final do século XIX desenvolveu a tecnologia que possibilita a transmissão de ondas de rádio. Estas ondas são refratadas na camada mais baixa da atmosfera, a troposfera, a mais indicada para a transmissão de ondas eletromagnéticas. No século XX, o rádio impôs-se um meio de comunicação muito importante nas comunicações a longa distância, com a construção de infraestrutura capaz de transmitir ondas eletromagnéticas a nível mundial. Este é atualmente um dos meios de comunicação mais utilizados. O rádio é uma ferramenta importante na nossa vida, pois a maioria das vezes a gente sempre está com ele ligado e ele sempre transmite notícias, sempre passa alguma coisa importante, entretenimento, que é fofoca dos artistas famosos. Então o rádio é sim um meio de comunicação muito importante em nossa vida ainda. A criação do telefone se deu no século XIX, apesar de existir algumas controvérsias em torno da questão de quem inventou o primeiro telefone. Antônio Neuce foi no segundo congresso dos Estados Unidos o verdadeiro inventor do telefone.
Esta polêmica deve-se ao fato de Nelson ter vendido em 1870 a sua criação a Alexander Graham Bell, considerado por muitos o verdadeiro inventor. Este meio de comunicação foi apelidado por Nelson telefone falante, porque apesar de ser baseado no mesmo princípio do telégrafo, este, ao contrário do telégrafo, permite o envio de voz a longas distâncias. Então tivemos a criação do telefone, que foi a explosão para o meio de comunicação, facilitando a vida de muitas pessoas. Também tivemos a televisão no século XX, que foi muito importante na comunicação, sendo o seu sistema de recepção de imagem, som desenhado para transmitir informação a qualquer ponto do mundo, sem perda de informação e qualidade. Este dispositivo funciona a partir da conversão de som e luz em ondas eletromagnéticas, que posteriormente serão transmitidas para outro receptor. Atualmente, este é um dos meios de comunicação mais requisitado, visto que quase diariamente existem novas e melhores opções disponíveis para quem quer usufruir dessa comunicação. E diverte-se no seu tempo livre e mantém-se informado. A TV foi criada em outubro de 1925 por John Logie Bard. Foi em Nova York que houve a transmissão ao vivo. No Brasil, a televisão chegou graças a Assis Chateaubriand. Ele construiu uma emissora e só depois lembrou que era preciso importar aparelhos e receptores para que os brasileiros tivessem a chance de ver TV. A primeira TV que foi inaugurada foi a TV Tupi de São Paulo, e foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. A TV pegou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, onde foi transmitida, pela TV essa guerra, os acontecimentos que marcaram a época. Anos depois, o assassinato de Kennedy e a renúncia de Nixon foram os momentos mais marcantes da TV. A partir daí, a televisão passou a mobilizar multidões para assistir Copa do Mundo, capítulos de novela, coberturas jornalísticas e muitas outras coisas mais. Então, esses meios de comunicação tiveram a sua importância nessa trajetória da comunicação. Podemos dizer que a televisão mudou o formato de o mundo se comunicar. Pois hoje em dia a televisão faz parte, a rádio, a televisão e o telefone faz parte da nossa vida. Ninguém vive sem nenhum dos três. Apesar que hoje em dia o telefone está muito mais, é um instrumento muito mais utilizado, mas mesmo assim o rádio e a televisão continuam fazendo parte das famílias brasileiras e fazendo parte da nossa vida para a comunicação. Então, nós vamos falar agora sobre um pouco da internet, como que foi criada, quem criou e a sua importância que ela teve em nossas vidas. A internet foi criada nos anos 60 e 70. A web de Tim Berners-Lee foi inventada em 1989 e, portanto, em 2011 completou 22 anos. Então, a internet já faz 22 anos que ela faz parte da vida da população. A internet é uma rede mundial, que é mundial para computadores e celulares, e o projeto mais antigo não foi necessariamente o projeto mais antigo.
Na verdade, a internet não foi necessariamente inventada, mas sim ela evoluiu pouco a pouco com as novas invenções e com os novos procedimentos que professores e cientistas vinham estudando para que ela pudesse proporcionar à população um abrangente espaço da comunicação. A internet começou no Brasil em 1991 com a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, onde tudo é ainda muito experimental, onde eles pesquisavam juntamente com alunos, professores, para que pudessem trazer para a população uma pesquisa abrangente e realmente que proporcionasse à população esses meios. A criação disso também se deu ao início das pesquisas brasileiras, com muito trabalho e esforço. Em 1995, com a iniciativa do Ministério das Telecomunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, foi feita abertura ao setor privado para a exploração comercial da população brasileira. Então, em 1995, ela foi aberta para a população no setor privado para o uso. A internet no século XX é definida como uma rede que une todos os dispositivos ligados a este meio de comunicação. Este mecanismo permite que estes aparelhos comuniquem e partilhem informações entre eles. A internet, o meio de comunicação mais utilizado, é mais conhecido atualmente. Isso deve-se ao fato, através de qualquer computador ou dispositivo móvel, ser possível para atender o mundo inteiro. A internet começou por ser, no seu nascimento, uma rede virtual que interligava dezenas de computadores. Nasceu com o principal objetivo, transformar o trabalho nas empresas, facilitando o trabalho nas empresas pela capacidade de comunicação entre as pessoas. Hoje em dia, a internet, além de permitir aceder milhões de websites que vendem desde roupa, peça mobiliária, casas, móveis, e também é um negócio e um bom investimento. Um negócio denominado pelas empresas mais poderosas do mundo, como a Google, a Apple e a Microsoft, que foram e são as empresas assim, que mais abriu as portas para esse mundo da comunicação. O Google é a nossa porta de pesquisa. Tudo que a gente precisa, a gente coloca lá no Google. A gente tem tudo. Tudo que você imaginar, ele puxa, lá tem pesquisas que muitos anos atrás, né? Tá lá, é só pesquisar que o Google é a nossa porta de entrada para o aprendizado, para a comunicação e para o aprender mais, o saber mais. Vou falar agora dos computadores. O primeiro computador eletromecânico foi inventado em 1936 por Konrad Zuse em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi desenvolvido em ENIAC, que pesava 30 toneladas e tinha 5,5 metros de altura, 25 metros de comprimento e 70 mil resistores e 17.468 volts. Então, o primeiro computador realmente é enorme. Não pode se dizer que hoje em dia o nosso computador é muito menor, sem contar que é leve, que muitas vezes cabe até na bolsa, como nós temos, né? O tablet, que a gente carrega na bolsa,
celulares e os notebooks, que são pequenos também. Que após esse veio aqueles computadores que tinham uma caixa grande atrás, como conhecido caixa de abelha, né? Que tinha uma caixa grande e com o tempo foi, né? Com os anos passando, foi se criando outros tipos de computadores, com telas mais planas, com capacidade de mais memória, para onde pudéssemos armazenar mais arquivos. Também, antigamente, não podemos deixar de fora que tinha os e-mails, antigamente. Não faz muito tempo, agora deve fazer 1900 e alguma coisa deve ter. O e-mail também foi importante, pois aqui é onde a gente vê que a internet evoluiu, o e-mail juntamente evoluiu também. Os meios de comunicação refletem a evolução da tecnologia e do comportamento humano. Então agora nós vamos fazer uma travessia ao passado até os dias atuais. Vamos atravessar o passado pelos meios de comunicação antigos e até hoje. Então, 30 anos antes de Cristo, pinturas na caverna, que os homens pintavam mostrando as suas vitórias, suas caças. É um jeito deles de se comunicarem com os outros povos. 776 anos antes de Cristo, os pombos correios, que naquela época as pessoas escreviam as cartas e colocavam no bico do pombo, e o pombo levava até as pessoas que iam receber essa carta. 1950, primeiro jornal diário, que foi o primeiro meio de comunicação assim a se evoluir, que foi o diário, o jornal, antes do computador, do rádio, da televisão e do celular. Então o jornal tem uma grande importância nessa abertura de meios de comunicação. 1840 tivemos o telégrafo, 1876 o telefone, 1902 tivemos o sinal de rádio, que foi possível transmitir som à população a longa distância, proporcionando a todos um meio de comunicação onde todos pudessem ouvir e participar de informações. 1969 tivemos a evolução da internet, que hoje é imprescindível na nossa vida. Eu acho que ninguém consegue viver sem internet hoje, porque ela realmente faz parte muito na nossa vida. Ela tem um grande significado, né, na nossa vida. A gente muitas vezes sabe de notícias que a TV e o rádio não falam, a gente sabe pela internet, né? Então, ela, na verdade, é o nosso, como que eu posso dizer? Ela está na nossa vida todos os dias, está com a gente 24 horas. Sem ela, a gente realmente não tem como viver mais. 1927, então, houve 1927, então, houve a transmissão via rádio, que foi aonde proporcionava à população, perto e os longe, até a transmissão do rádio, para que pudessem compartilhar e ouvir as informações. Em 1994 tivemos
a evolução do Word, que é o IDE, que faz, hoje o Word é importante porque muitos fazem trabalho, né, nesse programa, que é com certeza um programa muito importante para acadêmicos, alunos, professores, que muitos usam ele para fazer trabalho de aula. Em 1997, tivemos as mensagens instantâneas, que são os e-mails, que chegavam com rapidez. Em 1999, tivemos o blog, onde a gente podia postar. Lá no blog a gente postava tudo sobre moda, lazer, tudo que imagina nesse blog tinha. Tivemos em 2004 o Facebook, que hoje em dia é uma das redes sociais que se encontra no auge, né? Que é muito importante. Tivemos também o Orkut, onde as pessoas podiam. Na verdade, o Facebook e o Orkut são redes sociais onde as pessoas postam um pouco da sua vida, né? Tipo, postam fotos, família, né? Conta um pouco de um modo geral, assim, tá mostrando a família que tem. E mostrando a família de um modo talvez não muito seguro, porque realmente às vezes colocam coisas demais nessas redes sociais que muitas vezes podem prejudicar a pessoa, né, em si. Também temos o Instagram, que agora também está no auge, né? É uma rede social que é muito usada, Facebook, Instagram. Realmente tem pessoas que ficam 24 horas e usam muito essas redes sociais. Em 2006 foi feito o Twitter, né? Que muitos também têm. E também agora no auge que tá, né? Temos o WhatsApp, que também, se for ver, é um meio de comunicação rápido, com um custo bem menor, podemos dizer assim. Só que realmente esses meios de comunicação são importantes. Televisão, rádio, só que muitos estão deixando de lado essa leitura em jornais, né? Pegar uma revista, ler um artigo. E as pessoas estão mais vidradas no celular, na internet, no computador. Mas a maioria ainda é no celular. Eles ficam, se deixar, eu acho que ficam 24 horas nesse celular. Só que se for ver, é um meio de comunicação muito importante. Nós também devemos saber a hora certa para usar esses meios. Porque que é prejudicial à nossa saúde. Porque a gente não descansa, a gente não lê, é simplesmente só ali navegando na internet. Claro, se você usa o teu celular ou o computador para navegar, pesquisar, ler artigos, ler algum livro, assistir às vezes um filme, aí tudo bem. Agora, quando você só está com o celular, só entra em redes sociais, só no WhatsApp, é meio de comunicação muito importante, mas também a gente tem que ter noção que a gente precisa, o mundo precisa de pessoas leitoras, que sejam críticas, né, que saibam resolver seus próprios problemas. Isso podemos dizer que o meio de comunicação está muito avançado, mas ao mesmo tempo as pessoas também estão deixando de lado, de ler, de compartilhar, de conversar, que muitas vezes agora a gente sai, a gente vê que tem grupos que sentam lá e ficam, se tem 5 pessoas na mesa, os 5 estão no celular. Então hoje em dia as pessoas deixaram muito de conversar, né, de trocar ideias, de trocar experiências.
Nesta lista, a evolução dos meios de comunicação no século XX reflete a globalização e o aprimoramento das tecnologias.